Senhora Sônia? Boa tarde, excelência. Senhora Sônia, a senhora já foi processada criminalmente alguma vez? Não, senhor. Nesse momento do processo de interrogatório, o acusado é convidado para se defender. A senhora não é obrigada a nada. A sua defesa vem sendo feita pelo seu advogado e assim vai continuar. Mas esse momento é reservado para a senhora se a senhora quiser participar dele pessoalmente. Se não se lembrar, se não quiser responder, isso não prejudica a sua defesa. Tá ok? Sim, senhor. Muito bem. A senhora é a responsável pela empresa SFB Apoio Administrativo? Sim, senhor. Por que a senhora criou essa empresa? Eu não criei. Na época, eu trabalhava com o seu Carlos Miranda, né? E eu tinha que receber meu salário, né? E até eu cogitei na época sobre assinar carteira, mas como os encargos eram muito altos, ele abriu essa empresa para mim. Inclusive o contador é o mesmo dele, que fez tanto essa abertura dessa empresa, quanto era o meu salário de trabalho. Então, foi Carlos Miranda que providenciou a abertura dessa empresa. Sim, senhor. E a senhora, na verdade, recebia aqui o seu salário. O salário de trabalho. Ok. Quem depositava o salário na sua empresa, aqui, na conta da empresa? Quando eram emitidas essas notas, era a empresa para quem eu emitia as notas. Essa empresa tinha uma conta corrente no nome dela que o dinheiro entrava. Sim, vamos lá. Eu quero saber... Eu estou perguntando, a gente já tem aqui uma descrição, né? Sim. Bom, então, pelo que a senhora está me dizendo, a denúncia está correta e essa empresa só existia para a senhora receber salário e o salário não era o seu real patrão que pagava. Eram através de pagamentos, notas frias que outras empresas pagavam na sua empresa. É como diz a denúncia, é isso? Isso. Ou seja, não importava se era Space, se era Dirija... Eu emitia o que o seu Carlos Miranda mandava. Ele que passava? Ele que passava as informações, exatamente. Os dados da empresa, para mim poder receber meu salário. Isso devia valer a pena para a senhora, né? Porque a senhora abriu mão de alguns direitos trabalhistas, inclusive. Mas o valor devia ser um valor bom, deve ter valido a pena. Não sei se era bom ou não. Foi o que ele determinou naquela hora. Era ele que determinava as coisas. Quanto eu não tinha. Por mês aqui nessa época? Nessa época eu recebia 20 mil. Um bom salário. A gente está falando de 2013, 14, né? 5 anos. Não, 2007, 2013. 13. 5 anos. Então valia a pena. Os encargos eram todos descontados, quer dizer, o valor líquido é que era contabilizado para a senhora? Isso, eu recolhi, o contador recolhia as guias e eu pagava os impostos. Antes disso, como é que a senhora recebia seu salário? Eu tive um cargo, quando ele, em 2001 mais ou menos, não, 2001 eu tive um cargo na Assembleia, o ex-governador, ele era presidente da casa na época, eu trabalhei durante o período lá. Depois, em 2003, se não me falha a memória, ele ganhou o Senado, eu tive um cargo no Senado, trabalhava no escritório de representação no Rio de Janeiro, no Leblon, onde eu cuidava de toda a agenda, de todo o trabalho, de toda a recepção de tudo, dos dias que ele ficava no Rio. E depois, em 2007, ele ganhou o governo do Estado. Eu não tive nenhum cargo no governo do Estado, mas eu já acumulava nessa época funções com a família e como um governador, né, com 2, 3 famílias, né, eu fiquei exclusivamente cuidando da parte, vamos dizer, doméstica, entre aspas, das famílias. Sempre foi assim ou só a partir de 2007? 2017, né? Sim, a partir Sim, do governo do Estado. do governo do Estado. Mas sempre cuidou da parte pessoal da família? Não, a partir do governo de 2007, exclusivamente daí. A senhora ficava fisicamente onde? Trabalhava? Quando o escritório de representação era no Leblon, eu ficava lá no Leblon, no Ataúfo de Paiva.
Depois que ele saiu do Senado, eu continuei ali no escritório e depois fui para o Jardim Botânico, que aí o seu Carlos criou a Grau, foi a empresa dele, né? Eu fiquei lá. Depois, em 2012, eu passei a trabalhar em casa, home office. Quem pagava a senhora? Era o próprio Sérgio Cabral? Era Não, o o seu Carlos Miranda. Ele era o meu chefe. Ele era o chefe do escritório. Ele que cuidava das finanças. Ele era o chefe. Ele era o chefe imediato, mas o chefe era... Para quem a senhora trabalhava era o Sérgio Cabral. Exatamente. E o Carlos Miranda que resolvia tudo, fazia pagamentos, providenciava o dinheiro. Só com empregado da Grau também? Não, ele, na época que ele abriu essa empresa, ele pediu que eu participasse, que toda limitada você tinha que ter 1% no número de sócios. Quando eu conheci, eu não vi empecilho nenhum eu dar o meu nome, eu dei, mas eu não tinha gestão nenhuma sobre essa empresa. Recebia alguma coisa? Nada, não devia. Continuava recebendo dinheiro do próprio Miranda, mas dinheiro do Cabral, né? Das mãos do Miranda. É que ele era o meu chefe, era subordinado dele. Então, isso só mudou quando ele, né, criou para a senhora, ou abriu para a senhora a SFB. Isso. Né? Então, seus salários vieram a partir dessas notas fiscais. Prestou algum tipo de serviço para essas empresas? Não. Pace, distribuidor de veículo, do grupo dirige? Não sei. Não, né? É só mandar nota para receber o dinheiro. Eu não mandava, eu entregava na mão do seu Carlos Miranda e ele é que cuidava do que tinha que fazer. Quem trazia o dinheiro? O dinheiro, desculpa. Entrava na conta. Ari Filho, conhece? Conheço ele ia algumas vezes no escritório. Ele tinha alguma... ia lá pegar dinheiro com a senhora, pegar documento? Não. Só entregava isso para o Carlos Miranda. Sim, senhor. A senhora conhece o senhor Jaime Luiz e João do Carmo, do Grupo Dirige? Não, senhor. Não. A senhora já emitiu notas eletrônicas em favor da Paulci Castro? Sim. Como era um processo de computador, né, notas eletrônicas, né, o seu Sérgio Castro, eu não me lembro na ocasião, se era por e-mail, como é que era, eu falava com o seu Carlos falou, pode emitir, eu emitia e entregava na mão do seu Carlos, o Paulo devia entregar ele. Só fazia isso tipo, por favor? Não me custava. Não estava recebendo nada por isso? Nada, absolutamente nada. Quem pedia isso era o Sérgio? O seu Sérgio Castro. Algumas vezes, não sei dizer quantas vezes, não sei dizer. Esse dinheiro que a senhora recebeu, né, na sua empresa foi em torno de R$160 mil? O total das notas? Em torno disso. Mais ou menos isso. Tinha descontos, né, que eu não sei precisar. Era um valor de trabalho meu, que eu trabalhava muito, muito. A senhora não chegou a indagar por que dessa forma de pagamento? Já que a senhora estava O seu fazendo Carlos nota era uma de pessoa pagamento. muito fechada, muito contida, muito, vamos dizer, na dele. Não deixava transparecer nada. Ele dava uma ordem, eu executava. O ex-governador era um chefe de Estado. Eu cuidava da família dele, dos filhos dele, entendeu? E era 24 horas no ar. Sim. Ninguém está discutindo que a senhora não trabalhava. Então, a senhora não se preocupou com o fato de ser uma coisa errada, né? Porque uma nota que não para ser verdadeira. sincera para o senhor, eu não, na ocasião, eu jamais passou pela minha cabeça que fosse uma coisa errada, porque todo o meu trabalho foi muito correto, muito certo. Eu nunca fiz parte de nada, nunca tomei conhecimento de nada, Sim, nunca vi. Emite uma nota fiscal dizendo que prestou um serviço para uma empresa tal. Isso é mentira.
Eu acho que isso é só uma mentirinha? Não é só uma mentirinha. Eu achava que eles poderiam estar prestando serviço para alguém e era uma maneira que eles encontraram para me pagar. Entendeu? Isso que me passou pela cabeça. Ou a senhora se sentia protegida porque eram pessoas poderosas e nada de errado acontecia? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Bem, o que quer perguntar? Fui perguntado, Excelência, a SFB foi constituída em 30 de nove de 2013. A senhora disse que a partir de então a senhora passou a ser remunerada pela SFB. Antes, como que a senhora era remunerada? Eles depositaram o dinheiro na conta corrente. Quando eu deixei de ter Sempre foi cargo... depósito em conta? Isso. Nunca foi, não tinha pagamento em espécie? Não só. Ah. Inclusive a planilha que eu fazia dos pagamentos da casa, né? De salário de empregados, de colégio. No dia do pagamento estava lá o meu nome, a minha conta e o valor era depositado. Eu entregava essa planilha ao seu Carlos. E nessa época a senhora já recebia 20 mil reais por mês? Não, eu vim receber isso quando eu comecei a emitir a nota. Eu recebia 9 mil e poucos reais. Meu salário era esse. Porque eles aumentaram porque eu comecei também a cuidar da família do seu Carlos, das crianças, de tudo, de colégio, de intercâmbio, de documentação, de tudo que gera numa família. Eles tinham era uma família de classe média alta, tanto um lado quanto o outro. Eu não achava assim nada muito exorbitante. A senhora disse que cuidava das finanças da família do Cabral. A senhora sabe precisar mais ou menos quanto é que a senhora... Os gastos giravam em torno de quanto? Tudo passava pela minha mão, que eu executava essa planilha, dava de 80 a 100 mil. Nos últimos meses, esse valor foi maior, porque houve demissão dos empregados. E na época já era o E-Social. E... na época, a secretária da doutora Adriana, a Michele, fazia os recolhimentos do INSS. Quando eu fui demitir esses funcionários, eu reparei que ela não tinha recolhido os INSS. Então, foi valores assim, absurdos do cálculo de impostos que foi pago. Então, nesses últimos meses, os valores foram maiores por conta dessas indenizações que foram feitas. No depoimento que a senhora prestou lá perante o IPF, a senhora falou que era em torno de 220 mil reais por mês. Nesses 5, 6 últimos meses. Posso não ter me deixado muito claro. A senhora também teve participação na Grauc? Sim. Como é que foi isso? Na ocasião, o seu Carlos Miranda quis abrir uma empresa para ele de consultoria. Perguntou se eu poderia ser sócia dele de 1%, que é toda limitada, tem que ter mais um sócio, né? Eu não vi problema nenhum, ele se relacionava, era uma pessoa de trabalho, não vi problema nenhum nisso. Ele que gerenciava a empresa, ele que emitia as notas dele, ele que cuidava da empresa dele. E a senhora não recebia nenhuma remuneração pela empresa? Nada. Tá. Outra coisa, a senhora falou, quando o doutor Marcelo perguntou, se o Ari frequentava lá. A senhora disse que viu algumas vezes. Como é que era a frequência? Algumas vezes é o quê? A gente está falando de um período bem longo. A senhora trabalhou praticamente aí desde 2000, né, digo dos escritórios, você está falando, né? Pelo escritório. Olha, pelo período longo, era assim, esporádico, não era sempre, não era uma frequência. Uma vez por mês, uma vez por semana, de 15 dias? Acho que uma vez por mês, por aí. Porque, se eu não me engano, ele trabalhava no palácio, eu acho. Né? Sem mais perguntas. Nós temos mais defesas que querem perguntar? O advogado quer complementar com uma pergunta? Por favor. Dona Sônia, boa tarde. A senhora, portanto, tinha gestão de dinheiro físico, dinheiro em espécie? Fazia alguma gestão nesse sentido? O manuseado de dinheiro em espécie. Era muito irrisório o valor que eu manuseava. Uma coisa muito pequena mesmo. Porque as contas todas, como eu já falei, eram relacionadas em planilhas. Eu entregava na mão do seu Carlos e ele que dava o destino de pagamento. A senhora fez menção no seu depoimento em sede policial e no Ministério Público Federal a uma saída do Carlos Miranda, ele deixou de prestar serviços para o senhor Sérgio Cabral.
Daí em diante você teve uma atuação mais acentuada Quando na gestão quando ele saiu? das contas? Sim. Sim, ele disse que eu trataria tudo direto com o ex-governador, né, porque ele estava indo cuidar das empresas dele, das coisas dele. E nessa época eu fazia a relação, eu mesma entregava na residência do ex-governador a relação das contas, e ele mandava um outro portador entregar o dinheiro. Então, na maior parte do tempo, você não geria diretamente Não, valores. de Entregava maneira- uma planilha para o seu Carlos Miranda. Exatamente. E, posteriormente, com a retirada do seu Carlos Miranda, passou a entregar uma planilha Ao ex-governador. ao ex-governador. Certo. Ah, Nessa época toda, ao longo, eu nunca usei dinheiro, eu nunca vi dinheiro, eu nunca... as notas emitidas a favor da sua empresa, SFB, foram todas elas em seu favor, para o seu salário, ou Não. em alguma ocasião a senhora emitiu nota fiscal e o valor deveria ser destinado ao seu Carlos Miranda, Não, de maneira nenhuma. voltar Era o para meu o salário. governador, alguma coisa assim? Era o meu salário, Somente pelo meu para o trabalho. seu salário? Sim, senhor. Sim. A senhora chegou a pagar alguma mesada para alguém? Isso fazia parte do seu controle, pagar mesada para funcionários, para pessoas relacionadas ao então Não, senhor. governador? Eu não tinha conhecimento desse tipo de... E mesmo para os familiares, a senhora fazia uma gestão de mesadas, de valores assim? Não, Ou era, sim. quais eram, o que a senhora afinal controlava? Se a senhora puder esclarecer rapidamente, Claro. a senhora fez menção a 3 famílias que a senhora geria. Sim. E se a senhora puder amplificar sua resposta, esclarecer isso? Era a primeira família dele, da senhora Suzana Cabral, com os 3 filhos, né? E toda a parte de colégio, de PVA, de documentação, de salários de empregados, de encargos, tudo, terapeuta, planos de saúde, quando tinha alguma avaria em carro, fazer cotação de seguro dos carros. Todas Isso era as uma tarefas família. domésticas. A família primeira família do era então isso, governador. E na segunda família, a mesma coisa. Os meninos eram menores, eram outras... Do casamento com a doutora Adriana. doutora Adriana. Mas eu cuidava de toda a parte que eram mais empregados, né? Desempregados, férias. Era eu que calculava todos os encargos. Depois veio o e-social, recolhimento, tudo isso era E a feito. terceira família que a senhora se refere, qual seria? Seria a da avó Regina, né, da avó dele, era uma senhora que morreu com acho que com 101 anos, não me recordo agora. Tinha a tia Celima, a tia também, muito doente. Foram um período muito grande que eu ia a Cavalcante. Eram assuntos mais pessoais, né? Mais pessoais. Eram, por exemplo, tinha que levar o médico, tinha que chamar uma ambulância, tinha que se A internar. senhora fez menção ao fato de que recebia, na maior parte do tempo, algo em torno de 9 mil e depois teve um incremento para 18 mil, até 20 mil reais. Sim. Esse incremento a senhora atribui a quê? A excesso de trabalho. Eu estava prestes a separar do meu marido porque ele já não suportava mais essa minha vida. Eu não tinha vida própria, eu não... Se eles, para eles terem... Mas esse aumento está relacionado ao fato que a senhora passou a exercer funções para a família do seu Carlos Miranda? Também, porque eu fazia... Então foi dele a iniciativa de aumentar a sua... Uma que eu pedi aumento, porque eu já não estava suportando. Eu usava o meu carro, eu usava a minha gasolina, eu usava tudo isso. A senhora Para me poder trabalhava em transportar. horário noturno, fim de semana, Trabalhava. feriado? Tinha feriados que eu tinha que descer para resolver coisas. Por exemplo, uma criança estava viajando, perdia um celular. Me ligavam, eu tinha que dar baixa nisso tudo, eu tinha que providenciar o outro, uma série de outras A coisas. senhora participava de reuniões com o seu Carlos Miranda, assessorava ele em reuniões? Ou então o então governador? Não, senhor, nunca. Nunca participou de nenhuma reunião? Nunca. A senhora frequentava o Palácio da Guanabara? Não, senhor, nunca. A senhora frequentava a residência da família do São Sérgio Cabral? Nunca fui a Mangaratiba, nunca andei de helicóptero, nunca... A senhora, Fui por convidada exemplo, para festas. participou, fez a intermediação de alguma compra de algum bem de valor, como uma joia, alguma coisa assim? A senhora... Não, senhor, nunca. Nunca. Nunca vi, nunca fiz, nada disso. Sim. E a senhora emitia essas notas sempre com dados fornecidos pelo senhor Carlos Miranda? Exatamente. Ele me passava quem era o tomador, os dados, eu emitia nota, ele estava lá no sistema. A respeito do seu entregava. contexto, a denúncia faz um recorte temporal de 2013 a 2014. A senhora teria emitido 8 notas fiscais
todas elas por orientação do seu Carlos Miranda, seria isso? Sim, perfeitamente. E há lapsos entre esses meses, né? Sim. Nessas situações, a senhora recebia de que maneira o seu salário? Era depositado na minha conta corrente de pessoa física no salário. Também era opção exclusiva do seu Carlos Miranda? Exatamente. Eu passava na planilha e ele mandava providenciar o pagamento. Quando o seu Carlos Miranda se afastou, a senhora chegou a gerir dinheiros em espécie? Sim. De quem a senhora recebia? Do senhor Luiz Carlos Bezerra e umas duas vezes do senhor Sérgio Castro. E havia uma justificativa para a senhora ter que gerir dinheiro em espécie? Qual era a explicação? Sim. A senhora recebia algum tipo de satisfação justificativa? Na ocasião, por ser esse valor, né, que foi no final maior, por conta das demissões dos encargos trabalhistas, que foi uma coisa que eram muitos empregados. O número agora, não me lembro, mas eram bastante empregados. Ninguém ganhava salário mínimo, ganhava um pouquinho mais. Essa era a justificativa que dava para a senhora. Exatamente. E a senhora efetivamente pagou com esse dinheiro que o senhor Sérgio ou o senhor Luiz Carlos Bezerra entregava para a senhora? Exatamente. Qual foi o destino que a senhora deu para esse dinheiro em espécie? Os empregados que tinham conta corrente, eu depositava. Os boletos que eu emitia do E-Social, do FGTS, das guias de demissões, eu ia ao banco, eu mesmo ia ao banco, pagava essas guias. Os empregados, a maioria tinham conta corrente, eu depositava na conta corrente. Em nenhum momento chamou a atenção a senhora essa soma de 220 mil? Olha, a senhora manipulou esse dinheiro em espécie, esses 200 mil, 220 mil? no último mês, sim. No último mês, sim. No último mês, sim. Mas todo esse dinheiro foi destinado a pagamento de Exatamente, verbas rescisórias? Verbas rescisórias. Ainda mais que tinha uma quantidade muito grande em atraso de INSS dos empregados. E esses empregados eram vinculados a quem? Ao senhor Sérgio Cabral, ao senhor Carlos Miranda? A quem? A doutora Adriana, não sei, ela era que registrava. E a senhora tinha conhecimento do porte do escritório dela? A senhora chegou a frequentar o escritório dela? Na ocasião que a Michele saiu, que precisou, que eu fui levantar a situação dos empregados, eu passei aí lá no escritório, foi quando eu vi o tamanho do escritório dela. Ela sempre foi uma advogada de nome, um escritório de grande porte, e eu conheci o escritório, porque eu fazia os cálculos lá no escritório dela. Eu levei uma semana para botar em dia isso. Perfeito. Sem mais, excelência. Obrigado. Deixa eu fazer só uma perguntinha aqui. Em relação às notas eletrônicas da empresa do seu Sérgio Feijão, Paulo, quem pedia para a senhora fazer? O Serjão ou a Gladys, esposa dele, pedia para a senhora emitir a nota? O senhor Sérgio Castro. O senhor já falou alguma vez com a senhora Gladys sobre alguma coisa da empresa? Nunca. Não tinha contato com ela. Tá. Pode encerrar? Ok.